Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez, e hoje nosso tema é sobre banco de dados. E como vocês podem verificar aqui, vamos ver como alterar os tipos de dados de uma tabela, de uma coluna de uma tabela, né? Então, nós temos aqui as tabelas que nós criamos nos tutoriais anteriores e vamos então modificar, alterar o tipo de dados de uma delas. E por que isso? Porque no próximo tutorial nós vamos aprender como criar a primary key. E para criar uma primary key, que nós já falamos sobre as primary e secondary key nos tutoriais iniciais, nós precisamos delas para que os campos não ficam repetitivos, ou seja, os nossos códigos, que é o primeiro código da tabela. Eu, por exemplo, vou só mostrar aqui para vocês que nós temos aqui vários códigos. Esses dados foram extraídos de um Excel que eu apresentei na primeira aula. Não tem aqui o Excel, mas vou deixar o link aí embaixo para vocês, para quem quiser verificar na aula anterior. E então, nós vamos utilizar os mesmos dados. Vou voltar aqui então e nós vamos então modificar o tipo de dados que tem ali. Como vocês podem verificar, esse código aqui não pode ficar repetitivo. Então, quando vocês forem fazer a primary key, vocês vão conversar na empresa de vocês, perguntar ao DBI se há tipo de nomenclatura que a empresa usa, né? Mas isso nós falaremos melhor na próxima aula. Agora nós vamos ver então como trocar o tipo de dados para criarmos então a primary key na próxima aula. Então aqui, como vocês podem ver, quando nós criamos então a tabela, elas todas vêm no campo das colunas por default o campo null. Então nós vamos aqui criar então o campo null, not null nesse caso porque veio como default null. Para isso, o que eu vou fazer aqui com vocês é fazer a inserção primeiro de um dado qualquer para vocês verem a diferença. Porque aqui, como vocês podem verificar, não tem nenhum campo nulo. Agora, suponha que eu chegue aqui, vocês já conhecem o comando insert, né? Como se fazer o script para o insert. E aí já estou eu escrevendo aqui em português. Então, aqui a gente faz o insert into e aqui nós vamos colocar, então, o nome da tabela. Então, tabela de produtos, e também falamos sobre os colchetes nos tutoriais anteriores, e agora nós vamos colocar aqui então quais são as colunas, que é nesse caso o nosso código, e ele já mostra aqui todas elas, que vai ser todos esses que estão aqui. Então, vou colocar aqui rapidinho, que é o código do produto, é o nome do produto. E depois nós temos, então, a embalagem. De lista. E agora, nós vamos fechar, então, aqui os nossos parênteses. E vamos, então, inserir os dados. Vamos colocar values de valor e vamos, então, colocar aqui os valores aqui dentro. Para não demorar muito, o que eu vou fazer, eu vou copiar os dados aqui para dentro que eu já tenho aqui. E aí, nós não demoramos muito tempo. Então, eu já tenho aqui os dados, eu vou inserir esse código aqui. Algumas vezes eu vou explicar, então, que nós vamos fazer a primary key da próxima vez. Nós já temos aqui ele inserido uma vez. Eu vou clicar aqui em selecionar as linhas para nós vermos e esse código já está aqui. Eu vou colocar aqui na vertical, na lateral, para vocês verem como eu costumo fazer. E esse código é exatamente o que nós terminamos de inserir. Agora, vocês podem verificar, como anteriormente, que não tem nenhum campo nulo. Para que nós modifiquemos isso, e nesse caso da primary key do próximo tutorial, vou tirar aqui, por exemplo, a coluna sabor e vou deixar então ela com o campo nulo. Eu vou rodar aqui o mesmo código e ele vai duplicar o código porque nós ainda não temos a primary key criada, como já fizemos em outros tutoriais. Eu venho aqui, eu faço F5, ou vocês podem clicar em executar e vocês vão ver aqui que o código está repetido e nós temos aqui, então, o nosso campo nulo, ou seja, o sabor que eu retirei daqui, ele ficou, então, nulo. Agora, o que nós temos que fazer, então, é criar o nosso código, que eu vou colocar aqui embaixo o nosso código.
Vou só retirar essa e vou colocar aqui embaixo o nosso código para, então, nós procedermos à alteração do tipo de dados. E para isso, nós utilizamos o alter table, porque nós temos que fazer uma alteração na tabela. Agora, para não ter que estar escrevendo novamente, eu só vou aqui copiar o nome da tabela. E aqui, depois que nós inserimos o alter table, nós vamos também inserir o alter column, que é a coluna que nós vamos, então, fazer a alteração. E a coluna que nós vamos fazer a alteração é, por exemplo, uma qualquer dessas. Vamos supor que nós queremos, então, fazer a alteração no que nós retificamos anteriormente, que nós tiramos. O que nós tiramos anteriormente foi, nesse caso, vou copiar aqui o código, nós tiramos, então, aqui a coluna sabor. E nesse caso, nós vamos dizer aqui que a coluna sabor, vamos então dizer qual é a coluna que nós queremos então colocar como null. Eu vou dizer aqui que a coluna sabor, ela vai ficar como null. E eu vou colocar aqui embaixo que o tipo de dados que ela tem, por exemplo, aqui, que é todos eles estão em varchar. Eu vou dizer então que o tipo de dados varchar, que ele tá com o tamanho sabor tá 20. E eu vou colocar aqui, então, simplesmente o not null. Ou seja, eu vou dizer que ele não pode ter null. Agora, quando eu rodar o código, vocês vão verificar aqui embaixo que ele está dizendo que não pode proceder isso, porque ele já existe lá campus null. Então, o que nós temos que fazer? Como ele já existe aqui o campo null que nós terminamos de inserir, nós temos que apagar, então, esse dado que nós inserimos. Então, eu vou chegar aqui, vou rodar mais um comando que vocês já conhecem esse comando que nós já fizemos em tutorial anterior, que é o delete. E nesse caso, nós colocamos delete from o nome no caso, o nome da tabela, que é a nossa tabela de produtos. E depois que nós colocarmos o nome da tabela de produtos, nós vamos dizer que é a condição where, aonde o nosso código do produto é igual, então, a esse código que está aqui. E aqui você coloca, então, where, código do produto, igual esse dado. E agora você roda esse código aqui. Ele afetou duas linhas, porque nós temos aqui duas linhas. Nós criamos anteriormente duas linhas. Então, esses dois códigos aqui, essas duas linhas serão apagadas. Inclusive o que não está com campo null. Porque eu, então, pedi para apagar o que estava com esse código. Mas poderia simplesmente colocar na coluna sabor o que tivesse null. Isso é indiferente. Agora, nós podemos voltar e podemos rodar o nosso código novamente. E o que vai acontecer é que então, o código vai rodar. E agora, a nossa coluna sabor, ela não vai aceitar mais o campo null como nós fizemos aqui. Ou seja, aqui nós temos o sabor com o null, com o null, porque ela aceita. Aqui, nós podemos colocar, porque o campo não está ali null, ele existe, o dado. Então, se nós executarmos, ele vai funcionar. Nós voltamos aqui, apertamos F5, executar, e vocês podem ver que está aqui. Foi o que nós terminamos de rodar com maçã. Então, se nós chegarmos aqui, que nós retiramos inicialmente, no caso, a coluna sabor, e vamos tentar, então, rodar com o campo nulo. E o que vai acontecer é que não vai funcionar, porque ela não permite mais nulos. Aqui vocês podem ver que está nulo, porque eu ainda não fiz F5 em cima da tabela. Mas se eu fizer um F5 aqui, se fazer um reload simplesmente aqui em cima, refresh, ela vai, então, mostrar o campo. E aí, o que vocês podem fazer também é outra forma, né? A primeira forma de modificarmos, ou seja, de fazer o campo retificado com o not null, nesse caso aqui, o tipo de dados. Também já mencionei em tutoriais anteriores como você troca o nome da tabela por código e pelo assistente. O que nós vamos fazer agora é clicar aqui do lado direito e vamos pelo assistente, que é o assistente de design, né? Então, a gente clica aqui e aqui vocês podem ver se ele está permitindo null ou não.
E no assistente vocês podem ver aqui que sabor ele está permitindo null, e foi o que nós fizemos aqui no código. Então, da mesma maneira que nós podemos chegar aqui e modificar o tipo de dados simplesmente escrevendo alter table, alter column, você pode chegar aqui pelo assistente também, como nós fizemos noutros tutoriais, como criamos bancos de dados, tabelas, colunas, etc. Pelo assistente, vocês podem chegar aqui também e clicar aqui e dizer se ele permite ou não o null, que foi o que nós fizemos aqui com o preço de lista inicialmente. E aí, na época, então, eu não prestei atenção aqui como é que se colocava o código de null. Eu não vou alterar aqui o código de null por enquanto, porque nós vamos tratar disso no próximo tutorial para explicar também sobre os erros. Então, aqui vocês já sabem que podem trocar também o tipo de dado aqui, ou pode trocar o tipo de nome. Se vocês quiserem trocar aqui alguma coisa no nome aqui também, eu não vou trocar. Vocês podem simplesmente trocar e clicar em guardar. Nesse caso, eu não vou trocar, vou simplesmente chegar aqui e vou dizer que ele é null novamente. Então, vou rodar esse trecho de código, ele vai passar a ser null novamente. E aqui, como vocês podem ver que está o not null, se fizer o refresh, o reload, ele vai ficar novamente como null. E depois que ele fica novamente como null, ele vai deixar novamente como nós fizemos anteriormente e vai autorizar os campos null. E agora, fazendo F5 ou executar, ele passa aqui, eu executei o código onde estava maçã, então ele veio 2 vezes com maçã. Se eu executar quando eu tirei a parte do sabor, né, o caso da maçã, aí aperta aqui F5 e ele vai aparecer aqui então o código null. Então, agora ele está permitindo null novamente. E como nós mencionamos da outra vez, inicialmente, só posso colocar aqui o not null, como nós fizemos inicialmente, se eu eliminar aquele not null de lá, porque senão aqui ele vai dar o mesmo erro dizendo que primeiro eu tenho que apagar ele. Eu vou apagar ele aqui, vou apagar todos os registros com esse código, como fizemos anteriormente. Esses 3 serão apagados, já não estarão mais ali. E aqui eu vou fazer o reload aqui da tabela. E ela então, aqui, fazendo o refresh, ela está aqui como null novamente. E aí, eu faço aqui, então, a execução do código e ele vai passar, após fazer o refresh, ele vai passar a not null. E agora, com not null, ele já não vai mais permitir esse campo, como nós fizemos já 2 vezes como exemplo. Então, é isso. Nós temos que colocar o not antes do null para nós dizermos que a nossa tabela não permite, nossa coluna daquela tabela não permite o campo null. E é isso que nós precisamos para fazer a primary key. O nosso código do produto, ele não pode ser repetitivo. Então, no próximo tutorial, nós vamos fazer a mesma coisa do not null, mas antes disso eu explicarei como fazer a alteração, então, não somente da nossa coluna, mas da nossa tabela, para inserir a primary key, porque aqui nós só estamos fazendo a alteração da coluna para modificar o tipo de dados de uma coluna. Nesse caso, nós inseriremos mesmo a primary key e vamos ver então como é que isso funciona no próximo tutorial. Então, se você quer receber as notificações, se você está aqui pela primeira vez e quer receber as notificações dos próximos vídeos, se inscreve aí embaixo no canal e deixa também seu like, porque o algoritmo do YouTube entende a nossa interação como bons vídeos e vai então mostrando para mais pessoas. E nesse caso, se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário também, que eu explico. Se for alguma coisa que não dê para explicar, eu faço um próximo vídeo. Se for uma coisa curta, eu explico aí embaixo e tiro então a sua dúvida. Espero que tenha gostado dessa videoaula e nós nos vemos então no próximo tutorial. Agradeço por ter ficado até aqui no final e até a próxima então. Fica com Deus. Tchau!